A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, estaremos estudando juntos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema O Senhor Jesus cura hoje. Lição de número 10 do primeiro trimestre de 2021. Texto áureo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103 e o verso 3. Verdade prática: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Nós temos também aqui na nossa leitura diária de segunda-feira: a cura da enfermidade é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Terça-feira, o Senhor Jesus nos deu poder para curar enfermos. Quarta, os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Quinta, a cura de enfermos acompanha a pregação do Evangelho. Sexta, os dons de curar estão entre os dons espirituais e por isso são atuais. Sábado, ungir os enfermos para trazer a cura é uma prática atual. Continua a prática atual, ungir os enfermos para trazer a cura. E o tema geral da nossa lição de hoje: o Senhor Jesus cura hoje. A nossa leitura bíblica em classe encontramos em Isaías 53, versículos do 4 ao 6, e Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. O objetivo geral desta revista, desta lição de número 10, é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Os objetivos específicos são o seguinte: primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. Segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. Terceiro, refletir entre a cura divina e os desafios atuais. Na introdução da nossa lição de número 10, nós encontramos o seguinte: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar os enfermos. Ele quer curar e libertar os enfermos e oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores, como lemos em Isaías 53. O caráter e a compaixão de Jesus permanece imutável na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Disso nós temos a plena certeza que Ele é fiel. Deus é fiel. Ainda que o homem se torne infiel, Deus continua fiel. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos o seguinte tema: a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública do Antigo Testamento, a prevenção das doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então nós vamos ver aqui a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. A parte do povo era a obediência. A parte de Deus, cuidar do povo ao ponto de lhe dar cura, lhe dar saúde. Glória ao Senhor Jesus por isso, não é? Em Israel a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que ele cumprisse os termos do pacto que fora feito lá no Monte Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15 e o versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, precisava estar voltada para o seu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo do 4 ao 9, onde o Senhor orienta que eles deveriam crer somente no Senhor e ensinar acerca do seu Deus aos seus filhos, estando em casa, deitado, andando no caminho, onde estivesse, deveriam colocar ali na testeira da sua cama, nos umbrais da porta,
as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor, porque se assim fizesse, a bênção do Senhor estaria constantemente sobre o seu povo. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Deus queria tratar daquele povo de uma maneira diferenciada, especial. Se eles obedecessem ao Senhor, certamente Deus estaria cuidando deles muito mais do que os médicos cuidavam dos seus vizinhos. Segundo item, primeiro tópico, fala a prevenção de doença bíblica. Então precisamos nos prevenir em relação às doenças, sim. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene, em Levítico capítulo 15, e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, mas aqui o Senhor queria, e isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Jeremias capítulo 8 e o versículo 22. Amado irmão, tiver uma Bíblia aí na sua casa, nós podemos ler esse texto do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 8 e o versículo 22. Vejamos aqui o que nos diz a palavra do Senhor. 8, 22, nos diz assim: porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do teu povo? Deus, na verdade, ele se utiliza dos medicamentos, da medicina, dos médicos, mas ele queria sarar as doenças e as enfermidades do seu povo de uma maneira espiritual, milagrosa, como um cuidado particular de Deus pelo seu povo e pela sua nação. É o que nós aprendemos aqui neste texto sagrado quanto à prevenção das doenças ser algo bíblico. No Novo Testamento, nós vemos aqui as curas e Jesus. O ministério de Jesus foi pautado por muitos milagres e curas. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção de todos. Mateus capítulo 4, versículos do 23 ao 25, nós podemos ver aqui esta verdade. Mateus capítulo 4, versículos do 23 em diante, diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoninhados, e lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Deus quer curar o seu povo, desde que o seu povo se aproxime dele, busque nele esta resposta. O ministério de Jesus foi pautado por estes milagres. No entanto, por causa da miséria humana, ele operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não tinham pastor. Mateus 9 e o verso 36, Marcos 6, 34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo ainda aos nossos dias. É o que nós lemos em Marcos capítulo 16, versículos do 17 em diante, quando Jesus disse: eu vos dou poder para expulsar demônios. Em nome de Jesus que nós expulsamos demônios, oramos pelos enfermos, eles ficarão curados. E isso não foi apenas nos dias
do ministério terreno de Jesus, em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Não, porque nós vemos nos versículos 19 e 20 de Marcos 16, que depois do Senhor ter sido assunto aos céus, diz a palavra, os discípulos saíram por toda parte pregando o Evangelho, cooperando o Senhor com eles, através de sinais e maravilhas que eles seguiram. Então, quando os discípulos saíram pregando, mesmo depois de Jesus ter sido assunto aos céus, os sinais acompanhou aos discípulos também, como acompanha a igreja até hoje. Este é o tema da nossa missão. Jesus cura hoje, glória a Deus. No segundo tópico da nossa lição, nós vemos a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes desta palavra profética no Novo Testamento que mostra com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Sabemos disto. É o texto, eu gosto muito desse texto de Isaías 53, quando a palavra do Senhor nos diz: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo de uma terra seca, que não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado e indigno entre os homens, homem dos quais escondiam o rosto. Ele era rejeitado pelos homens, mas aí a palavra do Senhor nos diz: mas ele tomou sobre si as iniquidades de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tanto nos livra das nossas iniquidades, como também por suas pisaduras ele nos traz a cura, ele nos traz o milagre. Ele é o pastor que arrebanhou as ovelhas que estavam perdidas e sarou as suas feridas. Glória ao nome bendito e soberano do Senhor. Sobre a salvação, que é o primeiro item do segundo tópico, é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, é um tipo de salvação, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição e do pecado e a restituição do ser humano que agora caminha com Deus, né? Está livre e agora está em comunhão com Deus. Temos textos bíblicos como 2 Coríntios 5:19, Hebreus 2:15, que nos fala esta verdade. Vamos ler o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 19. Vejamos o que nos diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, que é santa, bendita eternamente. Veja aqui o que diz a palavra do Senhor. 5:19 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus quer reconciliar o homem consigo mesmo. Ele pôs em nós esta palavra, aleluia, palavra bendita, gloriosa, que está sendo colocada dentro de nós, do coração de cada crente. Por isso é importante a escola bíblica dominical, o culto de doutrina, o estudo bíblico sistemático. Estude a palavra de Deus o quanto você puder, quanto mais melhor, se aprofundar na palavra, para estar cheio desta palavra da reconciliação de Deus para com a humanidade, para conosco. Agora nós vemos a questão da cura. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé no Senhor Jesus Cristo. Esta cura o Senhor pode atuar tanto física como emocional. A palavra do Senhor tem poder de trabalhar no psicológico, na mente, no emocional do crente, do homem, libertando, transformando, dando firmeza de vida, de fé, de propósito da sua vida, da sua existência, do seu chamado para com Deus. Ele trabalha na alma, trabalha também no nosso emocional, cuidando de nós
de uma maneira tão especial, glória a Deus. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Mateus 9:12, Marcos 2:17, Lucas 4:23, 5:31. Lucas era médico. Colossenses capítulo 4, versículo 14 nos diz isto, que o nosso irmão Lucas era médico. Então não há nada aqui, nós estamos falando contra a questão da medicina e o crente procurar o médico. Não se trata disso aqui. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino e seguro para a cura das nossas enfermidades. O Senhor quer atuar em nossas vidas, queridos irmãos, através da fé. Quantos de nós já não recebemos uma cura, um milagre da parte do Senhor? Não pode testemunhar aqui abaixo do nosso vídeo, deixar aí o testemunho do milagre que Deus fez na sua vida, para que outros também sejam edificados. Eu já fui curado, já vi curas extraordinárias de Deus na minha família, através do ministério que o Senhor me confiou. Já vi Jesus fazendo coisas extraordinárias na vida de pessoas. Ele continua agindo. Podemos e devemos nos utilizar da medicina, né, e dos recursos que os médicos têm, sim, mas não podemos deixar de confiar em Deus. Quando a medicina chega no seu limite, Deus age em nosso favor. Creia nisso e seja abençoado e abençoada em nome do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, portanto, vemos a questão da salvação e a cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do nosso corpo. Isaías 53:4. É isso que o Senhor quer. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, diz a palavra, fomos sarados. Aleluia. Jeremias 17:14, veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluia. O Senhor salva, o Senhor sara. Ezequias estava no seu leito de morte, quando virou para a parede e clamou ao Senhor, o Senhor lhe curou. Aleluia. E ele viveu mais 15 anos, teve mais 15 anos de vida. Seus anos de vida foi acrescentado quando ele se voltou para Deus, quando ele clamou ao Senhor, o seu Deus. Podemos fazer isso também. Glória a Deus. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Como nós vimos aqui, salvação e cura. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo. Veja, salvação e cura andando junto desde o Antigo Testamento. Ele, o Senhor, quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103, o verso 3. Veja aí o Senhor falando aqui de iniquidades, que é Ele quem nos salva, né? Perdoando os nossos pecados, e é Ele quem nos cura, é Ele quem nos sara das nossas enfermidades. A cura do paralítico de Cafarnaum, que nós lemos em Mateus capítulo 9, versículo de 1 ao 8, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como também curar o nosso corpo. Aquele homem, Jesus disse, para que saiba que o Filho do Homem tem poder, aleluia, de perdoar pecado, tem poder aqui na terra de perdoar pecado. A ti eu te digo, homem, levanta, né, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquilo ali Jesus fez para provar que Ele perdoa pecados e cura também. Se creres, o milagre do Senhor certamente acontecerá também na tua vida. Tiago, capítulo 5, versículo de número 15, a palavra do Senhor nos diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Veja que o Senhor quer sarar o doente e perdoar os pecados. Glória a Deus. Ele quer tratar da alma do homem
como também do seu espírito, porque a cura física ela é temporária, momentânea, enquanto nós estamos aqui neste corpo, nesta matéria, mas o Senhor quer nos dar algo mais duradouro, permanente, que tenha valor para a eternidade. Então Ele perdoa os pecados para nos levar para a vida eterna com Ele, aleluia, e sara as nossas feridas para que possamos testemunhar do seu grande amor. Isaías 53, versículos 3 e 4, nos fala deste Deus que cura, que sara, que o seu Filho levou sobre ele os nossos pecados e as nossas iniquidades. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, ao ministério de cura do Senhor Jesus Cristo. Mateus 8:17, o verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, de Isaías 53:5, indica a cura física. Isto está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos que Jesus realizou, que Jesus efetuou, por exemplo, como em Mateus 8, 16, 17. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nós vemos isto: o Senhor, Ele levou as nossas dores sobre Ele, e pelas suas pisaduras Ele nos trouxe a cura. Jesus quer trabalhar na tua alma, no teu espírito, no teu homem interior, na tua parte espiritual e material, mas Ele também quer trabalhar na tua parte física, e isto anda junto. O servo de Deus, ele tem os milagres do Senhor acompanhando a sua vida, acompanhando a sua história. O terceiro tópico da nossa lição fala acerca da cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, né? E o problema, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Há doenças que são questões físicas. Como seres humanos, estando nesse corpo corruptível, falível, mortal, estamos sujeitos tanto quanto outras pessoas a enfermidades, mas há também doenças que elas são espirituais, são espíritos malignos que atuam para fazer adoecer as pessoas, e a igreja do Senhor tem autoridade do céu para expulsar todo o mal e curar os doentes. O primeiro item da nossa lição, do terceiro tópico, diz o seguinte: as doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Isso desestrutura, traz dor, traz aflição, sabemos disso. Elas são consequência direta ou indireta do pecado. Pois se não existem ou existisse o pecado, não existiriam enfermidades. Só existe a enfermidade hoje por causa do pecado, chamado pecado original, né? Porque o homem pecou, e através deste pecado lá no Éden, no início da história da humanidade, ele pecou, todos pecaram, juntamente com o nosso pai Adão. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Nem todos que estão doentes porque estão em pecados. Não, há pecado, é lógico que nós adoecemos por causa do pecado, mas há doenças diretas, imediatas, que podem vir por outras consequências que nós veremos daqui a pouquinho. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, sim, João 5,14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem a sua particularidade. Precisamos ver a particularidade de cada um. Há muita gente que, quando alguém adoece, quer logo saber a causa. Meu Deus, por que esse homem está doente? Será que está em pecado? Assim como os discípulos pensaram nisso. Por que aquele homem estava daquele jeito? Se era ele que tinha pecado, ou seus pais tinham pecado? E a resposta de Jesus foi que nem foi os pais, nem foi ele, mas aquilo havia acontecido para que se revelasse, se manifestasse a glória de Deus. Então nem toda doença é por conta de um pecado direto, um pecado imediato. As enfermidades entre os crentes, grandes homens de Deus,
não conseguiram se livrar de doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. Grandes homens de Deus podem adoecer também, fiéis, tementes a Deus, obedientes ao Senhor. A lição nos mostra isso aqui, né? O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 10, nos fala que ele tinha um espinho na carne, do qual ele orou ao Senhor, para que o Senhor lhe tirasse aquele espinho na carne. E a resposta do Senhor foi que a minha graça te basta. Era um homem de Deus, que teve revelações extraordinárias de Deus, de coisas inefáveis, que ao homem não era digno contar. Um homem de uma conduta, de um caráter, não é? De uma pureza cristã, ilibada, puro diante de Deus e diante dos homens, é lógico, como ser humano, mas debaixo da graça de Jesus, porque eles a graça do Senhor é quem ia preservar ele, aleluia. É a graça do Senhor quem preserva a nossa vida, a vida do crente, assim como aconteceu com Paulo. Mesmo sendo um homem de Deus, esteve doente, padeceu enfermidade, e quando pediu a cura, o Senhor disse: a minha graça te basta. Isso aqui é coisa que às vezes nós não entendemos, mas são os desígnios e os mistérios de Deus para com os seus servos. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas estomacais, no seu estômago, nós sabemos disso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, quando ele disse que ele não devia beber só água, mas beber também um pouco de vinho, por causa do problema estomacal que ele tinha. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Trófimo era alguém que servia a Deus, ajudava a Paulo, discípulo, acompanhava Paulo no seu ministério, e Paulo o deixou doente ali, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo orando e Deus ressuscitando, fazendo milagres em outras vidas, mas no caso desse servo de Deus, ele ficou doente ali. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 20 nos fala esta verdade. Então, homens de Deus também adoecem, porém nós precisamos crer que Deus cura, aleluia, os seus servos, os seus filhos. Terceiro item fala: não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus capítulo 10, versículo 8, Marcos 16, versículo do 15 ao 20, como já citamos aqui. É dever nosso usar esta autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para a enfermidade, para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor. A segunda coisa que nós precisamos entender é que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Eu sempre conto o testemunho, queridos irmãos, de duas situações que aconteceu conosco em nosso ministério, em uma das cidades que nós passamos. Fui convidado para orar por uma senhora que estava doente, que há 3 dias ela não dormia, e ela na verdade estava sofrendo uma possessão maligna, e o demônio dizia na boca dela com voz de criança que ela não ia dormir, porque se ela dormia o demônio a matava. E quando chegamos ali e vimos aquilo ali, o demônio disse: ela não vai dormir, porque se ela dormir eu vou matá-la. E quando ela disse isso, o Espírito Santo do Senhor me fez lembrar do que diz a palavra no livro dos Salmos, no Salmo 4, verso 8, que diz: em paz deitarei, também dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Quando eu disse isso, irmãos, lendo o Salmo, dizendo: Satanás, eu te expulso, demônio, eu te expulso, na autoridade que há no nome de Jesus, porque a palavra está dizendo assim. E quando eu citei o Salmo, a mulher dormiu na hora, aleluia. Ficamos alguns minutos ali e a família disse: pode ir, que agora ela está dormindo. Também presenciamos uma situação em que uma irmã nossa que congregava conosco,
ela estava sentindo uma dor de cabeça terrível, e a dor de cabeça era tão forte que ela desmaiava. Ela acordava do desmaio e desmaiava de novo. Isso aconteceu por várias vezes, gritava e desmaiava, gritava e desmaiava. E havia um grupo de irmãos que ali estavam orando e foram nos chamar. E quando chegamos ali, os irmãos orando, clamando até em voz alta, começamos a cantar um hino baixinho para que os irmãos pudessem controlar ali a voz, a sua voz, e não ficar um ambiente tão assim, de tanto ruído, de tanto barulho, porque visto que aquela irmã estava com muita dor de cabeça, ao ponto de ter vários desmaios, eu pedi que a irmã trouxesse um óleo ali, e ela trouxe, né? E quando eu toquei com o óleo na cabeça da irmã, na sua testa, ela dormiu na hora. Até nos assustamos, pensando que era mais um desmaio, mas não era. A família depois disse: pastor, pode ir que agora ela está dormindo. O Senhor a curou imediatamente. Então o que este tópico aqui está nos dizendo é que nós devemos ver essa questão desses desafios, o que é doença e o que é demônio, para não confundir as coisas, não expulsar demônio onde há doença e não orar pela doença onde há demônios. Precisamos pedir o discernimento espiritual. O Senhor nos fará ver isto. Que o Senhor continue guardando e protegendo a cada um dos irmãos com a sua graça e com o seu poder. A conclusão desta lição diz o seguinte: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura, aleluia, quando, como e onde Ele quer, da maneira que Ele quer. É o Senhor quem faz, quem opera, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Fique com esta palavra da nossa lição de número 10, que o Senhor continue falando aos amados irmãos. Nós aqui não estamos podendo ter a nossa aula presencial. No domingo agora nós teremos aqui a nossa live da escola dominical. Nosso superintendente e professores estarão trazendo aí o assunto desta lição de forma mais abrangente para os irmãos. Aqui é um resumo da nossa lição que queremos deixar para os queridos irmãos. No próximo domingo estaremos estudando sobre o compromisso com a evangelização na lição de número 11. Que Deus abençoe o amado irmão que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu comentário aqui embaixo do vídeo e aí acione o sininho para receber as nossas mensagens quando aqui postarmos. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus para todos.